Vou contar algo que descobri nas montanhas da Etiópia, algo que me perseguiu durante anos, algo que, quando compreendi pela primeira vez, me fez repensar tudo o que eu acreditava saber sobre Jesus, sobre a ressurreição e sobre o que realmente aconteceu naqueles dias depois que ele saiu do túmulo. Era o ano de 1998. Eu estava em Addis Ababa, a capital da Etiópia, pesquisando para o que acabaria se tornando um dos meus livros mais controversos. Um contato tinha-me dito que nos mosteiros ortodoxos etíopes havia textos antigos, textos que Roma nunca viu. Textos contam uma história muito diferente sobre o que Jesus fez e disse após a ressurreição. Não são os mesmos evangelhos que você conhece, Juanjo, disse meu contato, um sacerdote etíope que havia estudado na Europa, mas retornara à sua terra. Na sua Bíblia, Jesus aparece brevemente, diz algumas coisas e ascende ao céu. Certo? Assenti. Pois bem, continuou com um sorriso que nunca esquecerei. Essa não é toda a história, nem sequer metade da história. E assim começou uma jornada que me levaria a mosteiros escavados na rocha, a conversas com monges que tinham memorizado textos de uns 600 anos de antiguidade, à leitura de manuscritos que o Ocidente decidiu esquecer. E o que encontrei ali mudou tudo, porque acontece que Jesus não se limitou a aparições breves depois de ressuscitar. Ele ensinou, advertiu, profetizou, e suas palavras finais são mais radicais, mais subversivas, mais incômodas do que qualquer coisa que você encontrará na Bíblia que tem em casa. Deixem-me explicar algo que provavelmente vocês não sabem. Se as têm em casa, se tem uma Bíblia entre 66 e 73 livros, dependendo se é protestante ou católica, talvez 81 se tem uma Bíblia ortodoxa grega. Mas sabem quantos livros tem a Bíblia etíope ortodoxa? 81. Mas não os mesmos 81. São livros diferentes. Livros que você nunca verá numa Bíblia ocidental. Livros que foram preservados no idioma Giz, o antigo idioma litúrgico da Etiópia, copiados à mão por monges geração após geração. E entre esses livros há vários que contam o que Jesus disse e ensinou após a ressurreição. Não as breves aparições dos evangelhos canónicos, não. 40 dias completos de ensinamentos intensivos. E sabem porque o Ocidente não tem esses textos? Porque a Etiópia se isolou geograficamente, politicamente, eclesiasticamente. Quando o Império Romano abraçou o cristianismo no século II, quando os concílios começaram a decidir o que era ortodoxo e o que era herético, quando Roma e Constantinopla começaram a editar e censurar, a Etiópia estava longe demais, protegida demais por montanhas e desertos, forte demais em sua própria tradição. E assim, enquanto o resto do mundo cristão queimava textos e proibia evangelhos, os monges etíopes continuavam copiando tudo. Os textos místicos, os textos apocalípticos, os textos incômodos, os textos que mostravam um Jesus mais radical do que Roma queria admitir. Tenho que levá-los comigo aquela noite. Foi 3 dias depois de chegar à Etiópia. Meu contato tinha conseguido permissão para eu visitar um dos mosteiros mais antigos e isolados do país, Debredamo. Esse mosteiro está construído no topo de uma montanha de rocha plana, a 2 metros de altura. E só há uma forma de subir. Eles te puxam por uma corda. Sim, literalmente amarram uma corda de couro de camelo ao redor do peito e os monges te erguem puxando lá de cima. São 15 metros de parede vertical e enquanto você sobe balançando contra a rocha, rezando para que a corda não se rompa, tem muito tempo a pensar porque é que diabos decidiu fazer isso. Mas cheguei ao topo e o que vi tirou o meu fôlego, não pelo perigo que acabara de passar, mas pelo que havia ali. Um complexo de igrejas e celas monásticas que datavam do século VI, muros de pedra desgastados por 1500 anos de vento e chuva, e no interior da igreja principal, protegidas em caixas de madeira entalhada, havia bíblias manuscritas em pergaminho de pele de cabra com mais de 1000 anos. O abás do mosteiro, um ancião de barba branca até o peito, me recebeu com uma hospitalidade que eu não merecia. Deu-me chá, pão e gera, e em seguida, com uma cerimónia quase irreverente, retirou um dos manuscritos. Isso, disse-me em um inglês surpreendentemente bom. É o MedSafe Kid, o livro da aliança. Registra as palavras de Jesus Cristo, a seus discípulos depois de levantar-se da morte. Abriu o manuscrito. As páginas estavam em Jeff, esse idioma antigo que parece uma mistura de hebraico e árabe, com caracteres que parecem pequenas obras de arte.
E começou a traduzir. E o que eu vi naquela noite, à luz de velas de cera de abelha, no topo daquela montanha isolada, mudou minha compreensão da ressurreição para sempre. Nos evangelhos canónicos, os que estão em nossas Bíblias, a ressurreição é tratada de forma surpreendentemente breve. Jesus morre na sexta, ressuscita no domingo, aparece a Maria Madalena, aparece aos discípulos no cenáculo, aparece a Tomé, aparece a alguns discípulos no caminho de Emaús. E depois em Atos nos dizem que se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias. Mas o que ele disse nesses 40 dias? O que ensinou? Do que falou? Os evangelhos canónicos quase nada dizem. É um dos silêncios mais estranhos de toda a Bíblia. Jesus, depois do evento mais importante da história cristã, depois de vencer a própria morte, tem 40 dias para ensinar seus discípulos, 40 dias para preparar aqueles que fundariam sua igreja. E nossas Bíblias dedicam o quê? Um parágrafo ou dois a isso. Não faz sentido. A menos que o que ele disse tenha sido registado, mas alguém decidiu que não deveríamos ler, e é exatamente isso que descobri na Etiópia. Enquanto o abade traduzia, eu tomava notas foneticamente. Minha mão mal conseguia acompanhar o ritmo do que eu estava ouvindo. Segundo o livro da Aliança, após a ressurreição, Jesus não apareceu apenas para demonstrar que estava vivo. Apareceu como Rei, como Senhor do céu e da terra, com uma autoridade que nunca havia mostrado antes. As primeiras palavras que pronuncia são estas: Eu venci, a morte está derrotada, o poder do inimigo está quebrado. E agora vos digo, ide por todo o mundo, mas não como conquistadores com espada, ide com o fogo do Espírito Santo. Esse fogo é mais poderoso do que todos os exércitos da terra. E aqui há algo radicalmente diferente. Não é o Jesus manso e suave dos quadros de igreja. É um conquistador espiritual, um revolucionário. Mas então diz algo ainda mais inquietante. E eu vos advirto, porque vos amo. Chegará um tempo em que minhas próprias palavras serão corrompidas. Muitos pregarão em meu nome, mas poucos levarão minha verdade. Construirão templos de ouro e pedra, mas negligenciarão o templo da alma. Falarão meu nome nas ruas, mas seus corações estarão longe de mim. Quando ouvi isso, senti um arrepio percorrer minhas costas. Jesus estava profetizando a corrupção de sua própria igreja antes mesmo dessa igreja existir. E não era uma profecia vaga. Era específica, detalhada, quase como se tivesse visto o futuro e estivesse advertindo seus discípulos sobre o que viria. E perguntei ao Abás: isto está no manuscrito original, não é uma adição posterior? Ele me olhou com aqueles olhos profundos, quase tristes. Irmão Juanjo, este manuscrito tem mais de 1000 anos, mas foi copiado de um mais antigo e esse de outro ainda mais antigo. Esta tradição remonta aos primeiros séculos, aos discípulos dos discípulos. Isto é o que Jesus disse, e por isso Roma nunca o quis em sua Bíblia. Tenho que fazer uma pausa aqui para explicar algo crucial. Quando falamos da Bíblia, tendemos a pensar que ela sempre existiu como a conhecemos, que desde o princípio havia acordo sobre quais livros eram sagrados e quais não. Isso é completamente falso. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia dezenas, talvez centenas de evangelhos, cartas, apocalipses, ensinamentos circulando. Comunidades cristãs diferentes usavam textos diferentes. Não havia um cânon único. Foi só no século em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano que começou o processo de canonização, de decidir o que era inspirado por Deus e o que era apócrifo ou herético. E quem decidiu? Roma. Os bispos leais ao Império, os concílios controlados pelo poder político e aplicaram 3 critérios principais. Primeiro, controle político. Textos que desafiavam a autoridade da hierarquia eclesiástica eram suspeitos. Textos que promoviam a experiência mística individual acima da mediação sacerdotal eram perigosos. Segundo, racionalidade greco-romana. O Império havia adotado o cristianismo, mas seguia culturalmente greco-romano. Amavam a filosofia, a lógica, a ordem. Os textos excessivamente místicos, demasiado apocalípticos, demasiado orientais eram incômodos. Terceiro, medo.
Medo de que, se as pessoas ouvissem os verdadeiros ensinamentos de Jesus, ressuscitado esses ensinamentos radicais sobre a transformação interior, sobre reconhecer a futura corrupção da Igreja, sobre buscar a Deus diretamente sem intermediários, as pessoas deixariam de obedecer à Igreja e começariam a seguir a Deus diretamente. E isso, para Roma, era inaceitável. Então o que fizeram? Editaram, censuraram e, quando a censura não bastava, queimaram. Destruíram bibliotecas inteiras, perseguiram comunidades cristãs que se recusavam a adotar o cânon oficial, mas não puderam alcançar a Etiópia. As montanhas eram altas demais, o deserto vasto demais e a igreja etíope antiga enraizada demais para ser intimidada. E assim, enquanto Roma queimava textos, a Etiópia os preservava. Naquela noite em Deberdame, o abate continuou traduzindo e chegamos a uma sessão que me deixou de cabelos em pé. Segundo o livro da Aliança, Jesus falou extensamente sobre o seu retorno, sobre o fim dos tempos, mas não da forma vaga e simbólica que encontramos no Apocalipse de João. Era específico, detalhado e perturbadoramente relevante para o nosso tempo. Reconhecereis o tempo do fim por estes sinais. As nações lutarão entre si sem razão. A sabedoria será desprezada e a tolice celebrada. Os laços familiares se romperão. O filho trairá o pai, a filha, a mãe. Mentiras serão proclamadas como verdades desde os lugares altos e a verdade será enterrada em silêncio. Parei de escrever. Olhei para a vaz. Isso soa exatamente como hoje. Ele assentiu lentamente, por isso não me surpreende que você tenha vindo agora. Muitos estão vindo em busca desses textos, como se sentissem que chegou a hora destas palavras virem à luz. Jesus continua no texto, mas o sinal maior será este. Quando o meu povo já não reconhecer a minha voz, quando invocarem o meu nome, mas não me conhecerem, quando construírem monumentos à minha memória, mas ignorarem a minha presença, então sabereis que a escuridão caiu. E aqui vem a parte que me destroça cada vez que a leio. Bem-aventurados os que sofrem por meu nome, não em palavras, mas no silêncio, porque eu estou com eles nos lugares que nenhum homem vê, nas prisões secretas, no choro da meia-noite, na solidão do rejeitado. Ali estou eu, e ali está a minha glória, não em vossas catedrais. Este não é o Jesus dos sermões televisivos. Este não é o Jesus da teologia da prosperidade. Este é o Jesus dos esquecidos, dos invisíveis, dos que sofrem em segredo. No dia seguinte o abató levou-me a um dos monges mais anciãos do mosteiro. Esse homem, cujo nome não posso revelar por promessa, havia passado 60 anos de sua vida copiando manuscritos. 60 anos, toda a sua vida adulta dedicada a preservar esses textos, falava muito pouco. Quando você lhe fazia uma pergunta, às vezes passavam minutos antes de responder, mas quando o fazia, cada palavra pesava como ouro. Perguntei-lhe: Padre, porquê o Ocidente não tem esses textos? Porque não estão em nossas Bíblias. Ele me olhou com aqueles olhos profundos, nublados pela idade, mas brilhantes de inteligência, porque os vossos pais na fé temeram a verdade, temeram o que Jesus realmente disse, temeram que, se o povo soubesse, não poderiam controlá-lo. Controlá-lo. O que foi que ele disse que é tão perigoso? Perguntei. Ele sorriu. Um sorriso triste. Que Deus não está nos edifícios, que os sacerdotes não são necessários, que cada pessoa pode encontrar Deus diretamente, que a igreja institucional se corromperia, que o verdadeiro cristianismo viveria nas margens, não no centro do poder. Fez uma pausa. Depois acrescentou algo que nunca esquecerei. Os vossos líderes religiosos construíram impérios. Jesus chamou seus seguidores a serem escravos. Os vossos líderes acumularam ouro. Jesus lhes disse para se despojarem de tudo. Os vossos líderes buscaram palácios. Jesus lhes disse para viverem nas montanhas e nos desertos. Como poderiam incluir esses textos e manter seu poder? Durante minha segunda semana na Etiópia, levaram-me a outro mosteiro, na antiga cidade de Aksum. Ali me mostraram outro texto-chave, o Didascalia, ou as instruções. Este texto existe em versões mais curtas, em outras tradições cristãs, mas a versão etíope é muito mais extensa e muito mais radical. O Didascalia apresenta as instruções de Jesus sobre como seus seguidores devem viver depois que ele se for. E não são instruções espirituais abstratas, são práticas, concretas, revolucionárias.
Vivei em simplicidade radical, jejuai e orai. Não vos alieis a reis corruptos nem a mercadores, porque constroem sua riqueza sobre o sangue dos pobres. Não sejais como os escribas do futuro, que vestirão roupas brancas, mas devorarão as casas das viúvas, que levarão títulos sagrados, mas terão corações de pedra. Quando li isso, não pude deixar de pensar na história da Igreja Católica, nos papas que viviam como imperadores, nos bispos que possuíam exércitos, nas cruzadas, na Inquisição, na venda de indulgências. Jesus viu isso chegando, profetizou e advertiu contra isso. Mas a parte mais explosiva do didascalia vem depois. Nos últimos dias, minha voz se levantará novamente dos lugares menos esperados, dos desertos, das montanhas, dos filhos de escravos. Meu espírito falará e os que têm ouvidos para ouvir o escutarão. Não busqueis minha voz nos palácios de ouro. Buscai-a nos lugares esquecidos, porque é ali que sempre estive. Vocês percebem o quão radical isso é? Jesus está dizendo que a sua verdade não virá da estrutura institucional da Igreja. Virá das margens, dos excluídos, daqueles que o poder religioso rejeitou. Está dizendo que a instituição não é o cristianismo, que o verdadeiro evangelho viverá fora dos muros das catedrais. Tenho que contar algo que me aconteceu, algo que nem sequer incluí em meus livros publicados. Porquê? Porque não sei se as pessoas acreditariam, mas é importante para entender porque esses textos me afetam tanto. Era a minha última noite em Aksum. Eu estava hospedado em um quarto simples no complexo do mosteiro, não conseguia dormir, minha mente girava em torno de tudo o que eu havia lido, todas as revelações. Levantei-me e saí para caminhar. Passava da meia-noite, o céu estava incrivelmente claro, dava para ver a Via Láctea em toda a sua glória e de repente, não sei como explicar, senti uma presença. Não foi assustadora, foi avassaladora, como se todo o peso do universo estivesse se concentrando naquele momento, naquele lugar. E ouvi palavras, não com os ouvidos, com algo mais profundo, com a alma. Suponho. Você veio buscar o que foi esquecido. Agora deve decidir o que fará com o que encontrou. Fiquei paralisado. Não podia mover um músculo. Muitos quererão silenciá-lo. Muitos dirão que você mente. Mas você sabe o que viu. Você sabe o que leu. A pergunta é, terá coragem de contar? E então, tão repentinamente quanto chegara, a presença se foi. Fiquei ali sob as estrelas, tremendo não de frio, de algo mais profundo. Essa experiência me marcou porque me fez entender que esses textos não são apenas documentos históricos curiosos, são perigosos, poderosos e alguém não quer que você os conheça. Agora, deixem-me reconstruir o que os textos etíopes nos dizem sobre aqueles 40 dias após a ressurreição. Nas Bíblias ocidentais, o livro de Atos diz brevemente: apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. E só uma frase. Mas, segundo os manuscritos etíopes, esses 40 dias foram um período intensivo de ensino. Foi como se Jesus estivesse dando um curso acelerado de verdades espirituais que não pudera ensinar antes de morrer. Porque não as tinha ensinado antes. Porque seus discípulos não estavam prontos. Ainda o viam como um rabino, um profeta, talvez o Messias político que libertaria Israel, mas depois da ressurreição tudo mudou. Agora viam alguém que derrotara a morte, que passara para o outro lado e voltara. Agora estavam prontos para verdades mais profundas. E Jesus aproveitou esses 40 dias para revelar o que os textos chamam de rolos celestiais. Conhecimento sobre a estrutura do universo espiritual, sobre anjos e demónios, sobre a arquitetura da alma humana. Num dos manuscritos que pude fotografar com permissão especial e após prometer que o usaria apenas para pesquisa académica, há uma seção fascinante que descreve como Jesus explicou a realidade espiritual a seus discípulos. Segundo o texto, Jesus disse: se vossos olhos estivessem verdadeiramente abertos, veríeis que anjos caminham convosco, demónios sussurram ao vosso ouvido, e cada pensamento que tendes constrói uma escada para o céu ou para o abismo. Cada pensamento importa, cada momento de consciência está construindo a vossa eternidade. Isto é extraordinário por várias razões. Primeiro, porque se conecta ao que os padres do deserto ensinariam séculos depois. Aqueles monges radicais que foram viver no deserto do Egito nos séculos III ou IV desenvolveram toda uma ciência dos pensamentos. Ensinavam que cada pensamento tem origem divina, humana ou demoníaca.
e que aprender a discernir essa origem era a chave da vida espiritual. De onde tiraram esse ensinamento? Dessas tradições sobre o que Jesus ensinou após a ressurreição. Segundo, porque soa notavelmente semelhante ao que a neurociência moderna está descobrindo, que nossos pensamentos literalmente recabeiam o nosso cérebro, que cada pensamento fortalece certas vias neurais e enfraquece outras, que estamos literalmente construindo nossa mente a cada momento de consciência. Jesus sabia disso há 2000 anos, mas há mais. O texto continua: os anjos não são que pensais, não são crianças com asas, são inteligências, forças, aspectos da vontade divina. Alguns são designados a nações, outros a indivíduos, e sim, alguns caíram, rebelaram-se e agora trabalham para afastar vossa mente de Deus. Os demónios não podem forçar-vos, só podem sugerir, sussurrar, tentar. Seu poder está apenas na vossa crença. Se lhes dais atenção, se lhes dais credibilidade, dareis poder sobre vós. Mas, se reconhecerdes seus sussurros pelo que são, não têm poder algum. Esta é uma psicologia espiritual incrivelmente sofisticada e foi ensinada há 2 milénios. Mas talvez o ensinamento mais profundo que Jesus transmitiu, segundo esses textos, foi sobre a natureza da própria alma humana. Em uma passagem que me fez parar e reler 3 vezes, Jesus diz: vosso corpo é um templo. Sim, mas vocês não entendem o que isso significa. Não é apenas uma metáfora. Vosso corpo é literalmente um espaço sagrado onde o divino e o material se encontram. Tendes 3 níveis: corpo, alma, espírito. O corpo é terra, voltará à terra. A alma é vossa mente, vossas emoções, vossa vontade. Esta pode elevar-se ou cair. E o espírito é o sopro de Deus em vós. É indestrutível, é eterno, é a minha própria presença em vós. O trabalho da vossa vida é alinhar estes 3, quando o corpo obedece à alma e a alma obedece ao espírito e o espírito descansa no Pai, então sois o que fostes criados para ser, imagens de Deus caminhando sobre a terra. Isto não é teologia abstrata, é instrução prática. E então vem a parte que me quebrou. Quando orardes, não oreis apenas com a boca. Que vosso corpo se converta numa oração viva, que vossa respiração me louve, que vosso silêncio fale mais alto do que os sermões. Isto não é religião, isto é revolução. Jesus está dizendo que a verdadeira espiritualidade não está nas palavras, não está nos rituais externos, está na transformação completa do ser-corpo, alma e espírito, convertidos num único ato de adoração viva. Agora posso responder à pergunta que muitos estarão fazendo: por que a Igreja Ocidental rejeitou esses textos? Identifiquei 3 razões principais. Primeira razão: controle político e eclesiástico. Esses textos empoderam o indivíduo. Dizem-lhe que pode encontrar Deus diretamente, que não precisa de um sacerdote como intermediário, que o verdadeiro templo está dentro dele. Conseguem imaginar o que isso significaria para uma instituição que baseia seu poder precisamente em ser o intermediário necessário entre Deus e a humanidade? A Igreja Católica desenvolveu todo um sistema sacramental em que você precisa de um sacerdote para quase tudo. Para o batismo, para a confissão, para a comunhão, para o matrimónio, para a extrema unção. Mas se Jesus realmente ensinou que você pode encontrar Deus diretamente, que seu próprio corpo é o templo, que sua própria consciência é o altar, então para que precisa da instituição? Por isso estes textos eram perigosos, porque minavam o próprio fundamento do poder eclesiástico. Segunda razão: o misticismo incômodo. Os textos étipos estão repletos de visões, de experiências místicas, de anjos e demónios, de batalhas espirituais. Para a mentalidade greco-romana, isso era embaraçoso. Demasiado oriental, demasiado experiencial, pouco filosófico. Roma queria um cristianismo que pudesse ser apresentado no fórum, debatido com os filósofos estoicos e platónicos, que parecesse respeitável e racional. Um cristianismo de êxtases místicos, de visões apocalípticas, de guerras espirituais invisíveis, não se encaixava nessa imagem. Assim, editaram-no, suavizaram-no, tornaram-no mais respeitável. Terceira razão: as profecias sobre a corrupção da Igreja. Esta é a mais incômoda.
Jesus, nesses textos, adverte explicitamente que sua própria igreja se corromperia, que viria um tempo em que as pessoas falariam seu nome, mas não o conheceriam, quando construiriam catedrais, mas ignorariam o templo interior, quando líderes religiosos viveriam no luxo enquanto os pobres sofriam. Como pode uma instituição incluir em seu cânone textos que profetizam sua própria corrupção? Não, não pode. Então esses textos tinham que desaparecer. Antes de deixar a Etiópia, tive uma última conversa com aquele monge ancião, copista. Padre, disse, li esses textos, tomei notas, fotografei páginas, mas quando eu voltar ao Ocidente, quem vai acreditar em mim? Dirão que é fantasia, que são textos apócrifos sem valor? Ele me olhou com aquele olhar penetrante. Irmão, a verdade não precisa que acreditem nela. A verdade existe independentemente da crença. Nós guardamos esses textos por 16 anos. Copiamos com nossas próprias mãos. Alguns de meus irmãos morreram preservando-os. Porquê? Não por poder não temos poder, não por dinheiro somos pobres. Fizemos porque são verdade, porque são as palavras de Nosso Senhor e porque sabíamos que chegaria um dia em que o mundo precisaria delas. Fez uma pausa. Seus olhos se umedeceram e creio que esse dia chegou. Quero voltar a uma das profecias mais impactantes destes textos, porque acredito que estamos vivendo agora mesmo. Segundo o livro da Aliança, Jesus disse: chegará um tempo em que o meu nome será vendido, quando o meu rosto será repintado para satisfazer os poderosos, quando minhas palavras serão reescritas para justificar o que eu condenei. Verão templos magníficos construídos em meu nome, mas eu não estarei ali. Ouvirão o meu nome nos lábios de reis e presidentes, mas eles não me conhecem. E nesse tempo de escuridão, a minha voz se levantará dos lugares esquecidos, das montanhas, dos desertos, dos que sofrem em silêncio porque a verdade não pode morrer. Eu sou a semente e a espada. E voltarei. Quando li isso pela primeira vez, pensei imediatamente em como o cristianismo tem sido usado na história moderna. Usado para justificar o colonialismo, para abençoar exércitos, para acumular riqueza obscena, para construir impérios midiáticos, para entrar na política e no poder. Jesus de Nazaré, o rabino itinerante, que não tinha onde reclinar a cabeça, que comia com prostitutas e cobradores de impostos, que desafiou as autoridades religiosas de seu tempo. Esse Jesus foi convertido em um produto, em uma marca, em uma ferramenta de controle, mas segundo esses textos, ele viu isso vir e prometeu que, quando a corrupção fosse total, quando seu nome estivesse completamente prostituído pelo poder, sua verdadeira voz se levantaria novamente desde as margens. Isso me leva a um dos ensinamentos mais revolucionários desses textos. No Didascalia Etíope há uma passagem em que Jesus fala diretamente sobre onde estará a sua presença nos últimos dias. Não me busqueis nas catedrais de mármore, não me busqueis nos programas de televisão, não me busqueis onde os ricos e poderosos invocam o meu nome. Buscai-me na viúva que compartilha sua última moeda, no prisioneiro que perdoa seus torturadores, na criança refugiada que ainda canta louvores, no doente terminal que encontra paz, no dependente que luta para se erguer mais uma vez, ali estou eu, nos quebrantados, nos esquecidos, nos que o mundo despreza, e então acrescenta algo que me destroça todas as vezes que leio, e desses lugares, dessas pessoas, sairá a renovação, não dos seminários, não dos concílios dos corações quebrantados que ainda confiam em mim. Isso inverte completamente a estrutura de poder do cristianismo institucional. A Igreja diz: a verdade vem de nós, da hierarquia, dos teólogos educados, dos concílios oficiais. Jesus nesses textos diz: não, a verdade vem de baixo, dos pequenos, dos esquecidos, dos que sofrem e ainda assim amam. Enquanto estive na Etiópia, algo que me impactou profundamente foi ver como o cristianismo etíope é diferente. Não é o cristianismo racionalizado ou domesticado que conhecemos no Ocidente. É selvagem, místico, intenso. Os monges jejum de formas que consideraríamos extremas. Alguns comem apenas uma vez ao dia, outros apenas a cada 2 dias. Durante a quaresma, não comem nem bebem nada até depois do pôr do sol. Oram por horas. Vi serviços religiosos que duram desde antes do amanhecer até depois do meio-dia, 4, 5 ou 6 horas de oração contínua, cânticos, leituras. Eles creem literalmente em anjos e demónios, em batalha espiritual, em que o mundo invisível é tão real quanto o visível, e
tratam seus manuscritos antigos com uma reverência quase difícil de descrever, como se fossem portais para o sagrado, como se as palavras naquelas páginas de pergaminho tivessem poder real, porque para eles têm. Percebi que é isso que o cristianismo era antes de Roma domesticá-lo, antes dos concílios o sistematizarem, antes dos teólogos o racionalizarem. Era uma religião de experiência direta, de transformação radical, de encontro pessoal com o divino, e é precisamente isso que esses textos ensinam. Há uma seção nos textos etíopes que me impactou especialmente, é sobre a oração. Jesus, segundo esses manuscritos, não ensinou a oração como um exercício mental ou verbal. Ensinou-a como algo que envolve todo o ser. Quando orardes, disse, não penseis que é apenas a vossa mente que fala com Deus. Vosso corpo ora, vossa respiração ora, vosso silêncio ora. Aprendei a calar a mente, a aquietar o ruído interno, e nesse silêncio ouvireis a minha voz não com vossos ouvidos, com algo mais profundo. Porque eu falo no silêncio, eu falo na quietude, eu falo no espaço entre vossos pensamentos. Isto é meditação contemplativa, isicasmo, a tradição dos monges ortodoxos orientais. É algo que o cristianismo ocidental quase perdeu completamente, e então Jesus dá instruções específicas. Sentai-vos em silêncio, respirai profundamente. Com cada respiração dizei em vosso coração, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Não com pressa, com calma. Deixai que as palavras se afundem em vosso ser. No início vossa mente vagará. Pensamentos virão como pássaros. Deixai-os ir. Não luteis contra eles. Simplesmente voltai à respiração, voltai às palavras, e depois de muito tempo, talvez dias, talvez meses, talvez anos, algo mudará. As palavras começarão a dizer-se sozinhas, sem esforço, como uma nascente que brota de dentro. E então sabereis que não sois vós que orais, é o meu Espírito orando em vós. Isto é extraordinariamente semelhante à oração do coração da tradição isicasta. E, segundo estes textos, vem diretamente de Jesus ressuscitado. Quando voltei à Espanha depois daquela viagem, eu não sabia o que fazer com tudo o que havia descoberto. Eu tinha notas, fotografias, gravações de áudio das traduções de Lavage, mas como apresentar isso? Quem acreditaria em mim? Tentei falar com alguns colegas académicos, a maioria foi cética. Textos apócrifos, diziam, sem valor histórico real. Tentei falar com líderes religiosos. Alguns se mostraram interessados, outros claramente desconfortáveis. Um me disse diretamente, Juanjo, é melhor deixar essas coisas em paz. Não queremos confundir as pessoas. Não queremos confundir as pessoas. Essa frase diz tudo. A verdade confunde. A verdade é incômoda. Melhor manter as pessoas na versão simples, controlável, domesticada do cristianismo. Mas eu não pude deixar isso em paz, porque essas palavras, esses ensinamentos me haviam mudado e eu sentia, como naquela noite, sob as estrelas em Axum, que tinha a responsabilidade de compartilhá-los, há outra profecia nesses textos que se tornou dolorosamente relevante. Jesus, segundo o livro da Aliança, advertiu: chegará um tempo em que minhas palavras serão reescritas, em que aqueles que têm poder decidirão o que será lembrado de mim e o que será esquecido. Dirão que o fazem para proteger a fé, para manter a unidade, para evitar a heresia, mas na verdade o fazem para proteger seu poder, porque minhas palavras, as verdadeiras, são fogo e o fogo não pode ser controlado. Quando li isso, pensei imediatamente nos concílios ecumênicos, em Niceia, em Calcedónia, em todos os momentos em que homens com poder político decidiram o que era ortodoxo e o que era herético. Decidiram com base na verdade ou no que era conveniente para poder. A história sugere a segunda opção. Ário, por exemplo, foi condenado como herege em Niceia. Porquê? Não por suas ideias fossem obviamente falsas, mas porque não se encaixavam na teologia que o imperador Constantino queria promover. Os gnósticos foram perseguidos e seus textos queimados. Porquê? Não porque não tivessem linhagens antigas ou ensinamentos profundos, mas porque desafiavam a autoridade da hierarquia emergente. A história é escrita pelos vencedores e a teologia pelos que detêm o poder. Mas Jesus, nesses textos etíopes, adverte que isso aconteceria e promete que a verdade não pode ser destruída permanentemente.
A verdade é como uma semente, diz ele. Podeis enterrá-la, podeis pisoteá-la, mas no tempo certo brotará novamente. Há uma linha no didascalia que me persegue constantemente. Nos últimos dias, meu espírito falará desde os filhos de escravos. É os filhos de escravos porque essa frase específica, porque não os pobres ou os oprimidos em geral? Perguntei à Vaz em Axum. Ele me disse algo que me deixou pensando por semanas. Irmão Juanjo, você sabe qual foi um dos primeiros países a proibir a escravidão? Balancei a cabeça, negando. Etiópia. No século em que adotamos o cristianismo, um dos primeiros atos foi libertar os escravos, porque nossos textos dizem que Deus ama especialmente os que foram escravizados, que são em certo sentido mais próximos dele do que os livres. Porquê? Perguntei. Porque conhecem o sofrimento, porque sabem o que é não ter poder, porque sua única esperança é Deus e por isso têm os ouvidos abertos para ouvi-lo. Contou-me que, segundo a tradição etíope, quando Jesus falou dos filhos de escravos em seus ensinamentos pós-ressurreição, estava profetizando sobre o cristianismo africano. A Etiópia nunca foi colonizada, mas, durante séculos, foi vista com desprezo pelo cristianismo europeu. Africanos ignorantes diziam cristãos de segunda classe, mas acontece que foram eles, os desprezados, que preservaram os ensinamentos mais puros e agora, no século XXI, enquanto o cristianismo europeu colapsa, o cristianismo africano explode, tal como Jesus profetizou. Sei que muitos leitores perguntarão, esses textos são realmente antigos ou invenções medievais? Deixem-me dar os fatos. Os manuscritos mais antigos existentes do cânone etíope datam do século XIV, mas a análise linguística do RIS usado mostra que os textos são traduções de originais muito mais antigos, provavelmente do século V ou Fez. Sabemos que a Igreja Etíope foi fundada no século III, segundo a tradição por Frumêncio, um missionário sírio, mas também há evidências de comunidades cristãs anteriores, talvez do século I ou II. A Etiópia tinha contato com o mundo judaico-cristão por meio do comércio no Mar Vermelho. O reino de Aksum era uma potência comercial e a tradição etíope afirma que sua linhagem real descende do rei Salomão e da rainha de Sabá. Ponto importante, quando o cristianismo chegou à Etiópia, não veio de Roma, veio do Oriente da Síria, do Egito, talvez até da Índia. E essas comunidades cristãs orientais tinham textos diferentes dos que Roma usava. Muitos dos textos apócrifos que encontramos na Etiópia também existiam em versões coptas, siríacas, árabes. Não foram inventados na Etiópia, foram preservados ali quando desapareceram em outros lugares. Então, são antigos? Sim. São confiáveis? Essa é uma pergunta mais complicada, mas direi isto, são pelo menos tão confiáveis quanto os evangelhos canónicos. Porque em que se baseia a confiabilidade dos evangelhos canónicos? No fato de terem sido aceitos pelos concílios do século II, concílios controlados pelo poder político. Os textos etíopes têm a mesma origem, comunidades cristãs primitivas que registraram tradições orais sobre Jesus. A diferença é que Roma os rejeitou e a Etiópia os preservou. Quem tinha razão? Cada um deve decidir por si. Intitulei esta sessão O Cristo Oculto, porque é isso que esses textos revelam. Um Jesus que nos foi escondido. Não completamente escondido, é claro. Os evangelhos canónicos são genuínos, contêm verdades profundas, mas são incompletos, editados, filtrados pela lente do que Roma considerava aceitável. Os textos etíopes nos dão um Jesus mais completo, mais complexo, mais desafiador, um Jesus que não só morreu por nossos pecados, embora isso também, mas que ressuscitou para nos ensinar como viver em um nível completamente diferente de consciência. Um Jesus que não falou apenas de amor em termos gerais, mas deu instruções específicas sobre como transformar corpo, alma e espírito. Um Jesus que não apenas predisse seu retorno, mas advertiu sobre a corrupção específica que sua igreja tomaria e prometeu que a renovação viria das margens, não do centro. Este é o Jesus que Roma não queria que conhecêssemos, porque este Jesus é incontrolável. Passaram-se mais de 25 anos desde aquela primeira viagem à Etiópia. Voltei 3 vezes mais. Continuei pesquisando. Comparei os textos etíopes com outros textos apócrifos de outras tradições e cheguei a algumas conclusões. Primeira, a Bíblia que temos no Ocidente é incompleta, não é falsa, mas é editada, censurada.
Coisas importantes ficaram de fora. Segunda, os ensinamentos pós-ressurreição de Jesus foram muito mais extensos e profundos do que sugerem os evangelhos canónicos. Aqueles 40 dias foram cruciais e temos acesso ao que foi ensinado neles se estivermos dispostos a buscar fora do cânon oficial. Terceira, Jesus profetizou a corrupção de sua própria Igreja. Isso é incômodo, mas está lá em múltiplos textos de múltiplas tradições, não é uma invenção etíope, é parte da tradição cristã primitiva que foi suprimida. Quarta, o verdadeiro cristianismo não é uma religião institucional, é uma transformação pessoal, é uma prática espiritual que envolve corpo, mente e espírito. É um caminho de encontro direto com o divino. Quinta, e mais importante, a verdade não precisa de permissão de Roma para ser verdade. A Igreja Católica não tem monopólio da verdade cristã nem qualquer outra instituição. A verdade está onde você a encontra, nas catedrais às vezes, mas também nos mosteiros de montanha na Etiópia, nos textos que Roma rejeitou, nos corações dos marginalizados que ainda creem. Jesus, segundo esses textos, terminou seus ensinamentos pós-ressurreição com uma promessa e um chamado. A promessa: não vos deixarei órfãos, meu Espírito estará convosco sempre. Nos momentos de escuridão mais profunda, quando sentirdes que estáis completamente sós, buscai-me no mais profundo de vosso ser. Ali estou eu, sempre estive ali. E o chamado: agora eu vos envio, não como ovelhas inocentes, mas como serpentes sábias e pombas puras. O mundo vos odiará como me odiou a mim, vos perseguirá como me perseguiu a mim. Mas não temais, porque eu venci o mundo. Ide, ensinai não de púlpitos de ouro, mas com vossa vida. Que vossa existência seja o sermão, que vosso amor seja a prova, que vossa paz, em meio ao sofrimento, seja o testemunho e, nos últimos dias, quando tudo parecer perdido, quando meu nome for profanado pelos que dizem seguir-me, buscai minha voz nos lugares esquecidos, porque ali sempre estive e ali sempre estarei. Meire, termino este texto com um aviso e um convite. O aviso: uma vez que você conhece esta informação, não pode desconhecê-la. Não pode voltar à inocência de acreditar que a Bíblia que você tem é completa, que a Igreja institucional tem todas as respostas, que não há mais nada a descobrir. Você comeu da árvore do conhecimento e, como Adão e Eva, agora tem que decidir o que fazer com esse conhecimento. O convite: busque por si mesmo, não fique só com o que eu disse. Investigue, leia. Os textos etíopes estão sendo traduzidos, estão disponíveis. Busque também os textos gnósticos, os evangelhos apócrifos, as tradições místicas do cristianismo e, sobretudo, busque Jesus diretamente, não através da instituição, não através de intermediários diretamente, como ele mesmo ensinou. Buscai e encontrareis. Batei e vos será aberto. A porta está aí. Sempre esteve aí. Você só precisa ter a coragem de atravessá-la, e quando o fizer, quando encontrar essa verdade que te torna livre, lembre-se, você não é o primeiro. Os monges da Etiópia te precederam por 16 anos, os padres do deserto antes deles, os apóstolos antes deles, e, antes de todos, o próprio Jesus saindo do túmulo na manhã de Páscoa, com fogo nos olhos e verdade nos lábios. A verdade não pode morrer. É a semente e a espada e está brotando de novo aqui agora neste momento. A pergunta é: você terá a coragem de ver, lá,